O Band Cidade está de volta agora com informações das estradas. Atenção, motoristas. De hoje até quarta-feira, o trânsito vai sofrer pequenas interdições na Via Dutra, no trecho de Guaratinguetá. Os bloqueios de aproximadamente 15 minutos serão necessários para o içamento de 9 vigas de concreto para a construção de uma ponte sobre o rio São Gonçalo. Após a colocação das vigas, o tráfego na pista sentido São Paulo vai fluir pela faixa da esquerda. A operação ocorre entre 7 da manhã e 5 da tarde. Após 18 dias, os bancos privados suspenderam hoje a greve. Já nos bancos públicos, a paralisação continua. O fim do movimento ainda será discutido em assembleias nos sindicatos dos bancários, marcada para 7 da noite de hoje. Mas a expectativa é que os serviços sejam normalizados em todas as agências a partir de amanhã. Na última sexta-feira, representantes dos trabalhadores e a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, chegaram a um acordo para encerrar o movimento. A proposta prevê reajuste salarial de 9%, que inclui a inflação dos últimos 12 meses até setembro, mais 1,5% de aumento real, além de outras melhorias financeiras. Os banqueiros também concordaram em não descontar os dias parados, que serão compensados com 2 horas extras por dia até 15 de dezembro. Os bancos também assumiram um compromisso informal de ampliar o número de vagas nas agências. Só na Caixa Econômica Federal foi prometido 5 mil novas contratações. A orientação do Comando Nacional dos Banqueiros é que os sindicatos aceitem a proposta e que o atendimento nas agências recomece já nesta terça-feira. A semana começou com chuva e essa deve ser a previsão até amanhã. Confira os detalhes no mapa. A segunda-feira segue com tempo fechado e chuviscos a qualquer hora do dia em todo o Vale do Paraíba. A grande umidade é provocada pelos ventos que sopram do mar. A temperatura ao longo do dia não se eleva muito e chega aos 16 graus em Campos do Jordão, 19 em Cunha, 21 em São José dos Campos. Em Ubatuba faz 23 graus. Voltamos a falar do julgamento que acontece hoje em Taubaté. Depois de 25 anos tramitando na Justiça, começou esta manhã o júri popular dos médicos, acusados de retirar rins de pacientes considerados vivos na década de 80. O caso Calume, como ficou conhecido, ganhou repercussão até internacional. Na década de 80, eles foram precursores em um programa de transplantes no extinto Hospital Santa Isabel, onde atualmente funciona um hospital regional em Taubaté. A cidade era a 5ª do país a desenvolver tecnologia para a retirada de órgãos. Em 1986, os médicos, que também eram professores da Unital, foram acusados de integrar um suposto esquema de tráfico de órgãos. As denúncias, que nunca foram provadas, são sustentadas até hoje pelo médico Roosevelt de Sá Calume, na época diretor do curso de medicina da universidade. Taubaté tinha uma vocação grande para ser doadora de órgãos, porque aqui tinha uma Dutra, onde tinha muito acidente, e tinha uma universidade. E o que se faz em nome de uma universidade nunca é questionado. Esses rins eram todos transplantados, ou foram transplantados, em pacientes de poder aquisitivo muito alto. Ainda segundo o médico, a própria universidade tentou abafar o caso na época. Por isso, ele decidiu procurar o Conselho Regional de Medicina. Nesta segunda-feira, os médicos vão sentar pela primeira vez no banco dos réus aqui no Fórum de Taubaté, acusados de homicídio doloso eventual, pois, segundo o processo, eles teriam antecipado a morte de 4 pacientes que tiveram os órgãos doados com autorização dos familiares entre setembro e dezembro de 1986. Perícias concluíram que estas pessoas não tinham o diagnóstico seguro de morte encefálica, que ampara as cirurgias para a retirada dos órgãos. Ao todo, 17 testemunhas foram convocadas para o júri popular, que pode durar até 4 dias. Pelo mesmo crime, também foi denunciado o médico Antônio Aurélio de Carvalho de Monteiro, que morreu no início do ano. Desde a confirmação do júri, o trabalho da defesa é intenso. São pilhas e pilhas de documentos que concentram também muitas provas a favor dos médicos. A acusação tem o ônus da prova. E como o crime de homicídio é matar alguém, e por alguém eu entendo ser vivo, produto da concepção da mulher, o Ministério Público teria que provar que as vítimas estavam vivas
quando elas foram submetidas às nefrectomias. Não há nos autos prova alguma disso. Apesar das denúncias, os médicos negam qualquer irresponsabilidade no exercício da profissão. Quem tinha direito de ter acesso aos prontuários depois que isso caiu na mídia e foi encaminhado para o CRM, não teve acesso. Eu não pude ter acesso porque os prontuários não estavam no hospital. O Dr. Rui Sacramento não pôde ter acesso porque não estavam no hospital. E nós tínhamos direito de ter acesso porque éramos médicos atuantes. As únicas pessoas que não tiveram acesso aos pacientes, que não cuidaram dos pacientes, essas sim tiveram acesso aos prontuários. E essas foram as que fizeram a denúncia. Para que esse paciente chegasse a ser um doador de órgãos, para que esse morto com morte encefálica fosse doador de órgãos, todos os pacientes foram vítimas ou de acidentes muito graves, acidentes físicos ou vasculares, né? Um derrame ou um traumatismo craniano grave. E todos eles estavam internados numa UTI, sob cuidados de uma equipe de intensivistas que acompanhava diariamente, hora a hora, minuto a minuto, o que estava se passando por monitores e por exame direto. São 5 equipes que fazem essa constatação, o que causa grande estranheza para todos nós, é o vulto que isso tomou. Portanto, por conta da denúncia ter sido feita por um único médico que nunca viu nenhum desses casos. Eu era médico plantonista, neurocirurgião plantonista. Então, o médico intensivista, depois de ter feito o diagnóstico de morte encefálica, nos convocava para confirmar, através do exame neurológico clínico, e, se necessário, um exame complementar, ou suplementar, como nós chamamos na época. Entre as testemunhas, um dos depoimentos mais polêmicos deve ser da técnica de enfermagem Rita Maria Pereira. Na época, ela afirmou ter presenciado a agonia de um paciente durante a cirurgia de retirada do rim e que a morte da vítima teria sido provocada por um dos cirurgiões. O doutor Pedro Henrique, o que ele fez, né, depois que tiraram os 2 rins do paciente, ele pegou o bisturi e furou o peito do paciente e o paciente parou de se movimentar. Essa pessoa, novamente, eu espero que ela esteja lá no júri, que ela dê a sua testemunha e que ela comprove, primeiro, que ela esteve no centro cirúrgico, que não há comprovação nenhuma que essa pessoa esteve no centro cirúrgico, nenhuma. Eu estava na sala de cirurgia, sim, e eu nunca vi essa senhora, nem sei quem ela é. No próximo bloco, chuva reduz movimento durante o fim de semana no Santuário Nacional de Aparecidos. Detalhes já, agora hora certa, 1h.